O Bitcoin pode bombar até o final desse ano e eu quero te explicar por que nesse vídeo. Primeiro eu vou mostrar algumas notícias de por que a Strategy, a maior empresa de tesouraria de Bitcoin, uma Bitcoin Treasury Company, pode afetar tanto isso, tá? Então, se você não conhece a Strategy, que é uma companhia de tecnologia gerenciada pelo Michael Saylor, que é um dos maiores entusiastas da bolha bitcoinheira, ele basicamente criou a estratégia de usar o caixa que a empresa dele, a Strategy, antes era MicroStrategy, agora é Strategy, usar esse caixa que eles têm em dinheiro, ou seja, em dólar disponível, para comprar mais Bitcoin. E explicando primeiro de forma simples como funciona essa estratégia de tesouraria, digamos que a empresa tem um certo caixa, uma quantidade X em dinheiro para comprar Bitcoin. Esse dinheiro é livre, eles podem fazer o que quiserem com esse dinheiro. É um dinheiro literalmente em caixa. Então, a empresa passa a comprar Bitcoin, né? E, de acordo com a própria valorização do Bitcoin, as ações da empresa, elas criam um preço médio dividido por Bitcoin, como se fosse o preço de cada ação equivaler a uma certa quantidade de Bitcoin. E com a valorização do Bitcoin, essas ações passam a valer mais. A empresa começa a ter mais valor de mercado, né? E isso passa a atrair mais capital no mercado, vendo a explosão das ações da empresa, né? E com isso eles começam a ganhar, gerar mais capital do mercado, ganhar mais renda, né, com isso. E isso necessariamente gera mais caixa para a empresa. E que eles fazem com mais caixa? Eles compram mais Bitcoin. Então é basicamente como se fosse uma bola de neve, né? E agora, nessa sexta-feira, vai ser decidido se essa empresa do Michael Saylor pode entrar para o SP500, que é o índice das maiores 500 empresas nos Estados Unidos, ok? E caso ela entre de fato para esse índice do SP500, significa que agora todas as outras empresas que também estão listadas nesse índice, elas precisam comprar ações da Strategy, ter exposição à Strategy. E ela, com mais capital entrando, novamente vai comprar mais Bitcoin. Então é como se essas empresas de todo o SP500 tivessem uma exposição maior ao Bitcoin. Isso significa maior capital entrando não só para a Strategy, mas para o Bitcoin em geral. E com o aumento da demanda, tendo que a oferta do Bitcoin é a mesma, você aumenta e muito o preço. Então, esse é um dos primeiros motivos que pode crescer e muito. Caso a Strategy entre para o SP500, tá? Então, eles detêm mais ou menos 632.457 bitcoins, que estão avaliados em mais de 69 bilhões de dólares, né? Esse aqui é o Michael Saylor. Aqui eu vou pular essa. E aqui são alguns índices da própria Strategy. Então, os índices que eles têm. Então, atualmente, o preço para cada ação da Strategy está avaliado em 344 dólares, com um valor de mercado de 98 bilhões de dólares e com 636 mil bitcoins em posse da Strategy, tá? Aqui está o preço do Bitcoin comparado. E se você ver aqui o retorno de 3 meses, você fala, beleza, esteve negativo, menos 7%, desde que quando o Bitcoin teve seu topo, né? Mas se você pegar de um ano, de 182% de ganho de capital, se você tivesse comprado, né? Se você pegar o BSE ele está contando desde o início da era do Bitcoin, isso contando desde 2010, se eu não me engano. Não, na verdade aqui 2020, que foi quando a empresa passou a fazer tesouraria em Bitcoin, em 10 de agosto de 2020. Você teve um retorno de 2.690% de capital, se você tivesse começado a investir nessa strategy. Obviamente que é uma decisão muito difícil de fazer, não tem como você acertar qualquer empresa que vai crescer mais. Mas você pode comparar com outros ativos, né? Desde que de 3 meses comparado com outras ações como da Apple, Google, Amazon, Meta, aqui de 3%, e no de um ano, né? Então vamos colocar de um ano. Tem uma valorização de 183%, acabou de atualizar. Para da Apple, teve 2%. Microsoft, 22%. A maior aqui, da Nvidia e Tesla, 57% empatadas.
comparado a 183% de valorização, tá? E se você pegar isso desde 10 de agosto de 2020, que foi quando a Strategy passou a fazer tesouraria, incríveis, praticamente 2.700%, comparado ao maior da Nvidia de 1.400%, né? Mas comparado dos outros, é exponencialmente maior, né? Então, se você não conhecia, ela não só oferece a opção de você comprar a própria ação dela, mas também outras opções de mercado para adquirir mais capital. Eu não vou entrar no detalhe porque são 4 opções a mais que têm as suas peculiaridades diferentes. Se você acha interessante que eu entre no detalhe de cada uma, isso dá um vídeo inteiro. Comente aqui deixa aqui nos comentários que você quer ver, tá? E a segunda opção que eu quero falar é sobre o corte de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos. E a próxima reunião está marcada para daqui 15 dias, né? E existe agora uma probabilidade de 91,7% de que a taxa de juros, que atualmente está entre 4,25% e 4,5%, seja cortada para 4 a 4,25%. Existe uma probabilidade de 91% de chance de essa taxa ser cortada, né? E o que significa a taxa de juros estar menor? Ela tanto pode baixar para uma quantidade menor, quanto pode baixar ainda mais, está dependendo até mesmo pela metade. Ainda mais com a pressão que o Trump tem feito sobre o Federal Reserve dos Estados Unidos, né? E você ter a taxa de juros cortadas significa que você vai passar a ter mais liquidez no mercado. Então você consegue empréstimos a juros mais baratos. Ou seja, as pessoas pegando taxas de juros mais baratos, tendo mais liquidez no mercado, elas passam a injetar mais liquidez, injetar mais capital em mercados de risco. E o Bitcoin e outras criptomoedas são justamente considerados como um mercado de risco. Elas passam a ter um apetite maior por risco, né? Por começar a ter um perfil mais arrojado buscando lucro. E esse capital começa justamente a migrar para o Bitcoin, tendo a taxa de juros cortada, né? Então, esse é o segundo argumento, né? E o terceiro argumento que eu quero revelar aqui é fazendo comparação com os ciclos dos halvings do Bitcoin, o ciclo de cada 4 anos, que é a recompensa dos mineradores é cortada pela metade. Então, justamente, existe um gráfico aqui que você traça um período de 500 dias para mais e para menos, de acordo com cada ciclo de halving do Bitcoin. Então, pegando aqui a imagem, deixa eu abrir a imagem. Perfeito. Se você traçar um período entre cada halving, então aqui está o halving do ano de 2020, se você traçar um período de 500 dias depois desse halving, é um ponto exato de venda, certo? Que você já passou por todo o lucro que teve no ciclo e você já está seguro para vender, porque sabe que depois vai vir o bear market, né? E para o próximo halving, você traçar uma reta para 500 dias antes desse ciclo de halving, vai ser um momento ideal para comprar. Obviamente que você fazer um DCA, então você fazer compras semanais, mensais de Bitcoin, é uma estratégia muito inteligente, mas nesse ponto seria um momento de fundo, basicamente, né? Então você vender 500 dias depois do halving e comprar 500 dias antes do halving. E essa estratégia, desde 2015, que é aqui a minha câmera está tampando, mas aqui começa em 2015. E essa estratégia funcionou desde então. E nunca falhou. Então, se você traçar um período desde o halving que teve em 2024 e traçar um período de 500 dias após esse halving que temos, então seria mais ou menos em dezembro de 2025 para 2026, você tendo um preço-alvo entre 140 mil, deixa eu tirar o zoom aqui, entre 140 mil e 220 mil dólares por Bitcoin seria um momento ideal de venda. Então, esse período, justamente entre outubro, novembro e dezembro, seria um momento ideal de explosão do Bitcoin e de venda, dependendo mesmo. Então, você pode marcar qual que vai ser seu período de saída, entre 140 mil, entre 150 mil, entre 200 mil.
fica para você. Outra ferramenta bem interessante que eu gosto de ver é o CBBI, que é basicamente uma métrica de confiança se o Bitcoin está no seu topo ou não. Entre 0 e 100, a confiança que estamos no topo é 76%, atualizado para 2 de setembro, né? E ele faz diversos índices que, historicamente, nunca erraram. Você pegar a alta do ciclo de 2014, a confiança que estava no topo, baseado no preço, 99%. Ciclo de 2018, confiança que estávamos no topo, 99, 100%, 99%, 98%, e realmente estavam no topo. Ciclo de 2021, mesma coisa, 97, 96. E agora, a confiança não é que estamos no topo. Além disso, contrário disso, e significa que o Bitcoin ainda tem muito espaço para crescer, muito espaço para explodir. E justamente quando o Bitcoin estava na sua baixa, né, quando estava em fundo, o marcador mostra a mesma coisa, que realmente a confiança que estava no topo, ou seja, ao contrário, que estava no fundo, era praticamente a mesma, era 100% de certeza que estávamos no fundo. Isso para cada um dos ciclos. Então, essa é uma ferramenta muito interessante também de você analisar se o Bitcoin realmente está no topo ou não. E aqui alguns outros indicadores que mostram se está no topo ou não, né? Se você quer outro vídeo explicando cada um desses marcadores, deixa um comentário aí. Então, esses foram 3 argumentos de que por que o Bitcoin pode explodir até o final do ano. E muitas pessoas dizem que existe 2 cenários para este ciclo, de que como muitas empresas, muitos mercados institucionais estão aderindo ao Bitcoin, isso pode ser que altere o ciclo e prolongue ele. Na verdade, nós não tenhamos um ciclo de baixa, um bear market muito acentuado, o Bitcoin caindo às vezes de 50% até mesmo 90%. Talvez não tenhamos isso e, na verdade, a gente passe a seguir uma crescente não tão alta, mas uma crescente mais suave em comparada a outros ciclos que teve altas e baixas muito acentuadas, uma volatilidade muito grande, tá? Eu não acredito nisso, eu acredito que ainda assim vamos ter ciclos de baixa, vamos ter bear market, porque compras individuais, a parte das institucionais, não começaram ainda. Outra métrica interessante, que às vezes é muito utilizada, por incrível que pareça, é usando a métrica de quantas pessoas estão baixando o aplicativo da Coinbase. A Coinbase é a maior corretora do mundo, que inclusive está listada no SP500. E a procura por ela na App Store e na Play Store. Então, se ela está sendo muito baixada, ela está no topo das suas métricas, significa que talvez está batendo FOMO, né? Ou aquele medo de que o varejo, as pessoas em geral, o mercado em geral, não quer perder esse ciclo de alta. Então, como eles ficam com medo de perder essa alta do Bitcoin, eles passam a procurar comprar mais Bitcoin. E isso é uma métrica muito boa e também tem se relacionado de forma muito bem com os topos, indicando quando está tendo topo ou não. Então, uma outra métrica importante que você pode analisar. Bem, se você achou interessante, achou legal, deixa um like aqui embaixo, deixa algum comentário ou sugestão. Como eu disse, caso você quer que eu explique algumas métricas em detalhe aqui no vídeo, porque isso daria outros vídeos completos aqui, deixa nos comentários sua sugestão. Você é muito bem-vindo para comentar. E, normalmente, se gostou, deixa o seu like. Obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.